Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 6 de outubro de 2021, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, quartou amanhã, graças a Deus ontem a gente acertou tudo, cravamos tudo, cravamos placar exato, igual o 0x0 do Curitiba, show de bola. No final de semana com bastante zebra, principalmente no domingo, isso foi muito importante pra gente poder dar a volta por cima e mostrar pra Denise que a gente tá vivo, tá? Que ela não vai rir da nossa cara assim fácil não. É o seguinte, tropa, quarta-feira é uma grade que é mais marcada pelo Brasileirão, a gente tem 8 jogos do Brasileiro e tem um jogo interessante aqui que eu já vou começar logo então. Esse primeiro jogo é às 3h45 da tarde, a disputa entre Itália e Espanha pela semifinal da UEFA Nations League, a Liga das Nações da Europa. Vai ser jogão demais. Antes de eu comentar, vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve menos que 3 gols. É um histórico de confronto under. Até pelo estilo de jogo da Espanha também, é um time que toca muita bola, é um time que cozinha muito jogo, poucas vezes oferece perigo ali, só tem mesmo a posse de bola. E o estilo de jogo da Itália também é um estilo mais fácil. Não chega a ser igual ao da Espanha, mas também acaba levando o jogo a ser um pouquinho mais truncado também. Vamos dar uma olhada aqui na sequência das equipes. A Itália vem de 37 partidas de invencibilidade, mas é muito jogo, tropa. 37 partidas invicto para uma seleção, que isso, pô? Tá tirando onda, é atual campeão da Eurocopa, campeã da Eurocopa. Vamos lá, dos últimos 5 jogos da Itália, em 4, a gente teve menos que 3 gols também, tá? Como eu disse, é um estilo também de jogo que a tendência dos jogos é terem poucos gols. Detalhe interessante que dos últimos 10 jogos, em 8, a Itália foi a primeira a marcar e a Espanha, dos últimos 5, em 4 foi a primeira a marcar. Tem aí um duelo para ver quem vai ser a primeira equipe a fazer gol. Vamos lá, para essa partida aqui eu tenho 2 cenários. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que para esquecer o mercado de resultados pré-live, você está assistindo o jogo, está vendo que o jogo está se desenhando para alguma das duas equipes, beleza, mas pré-live não tem como eu cravar um favorito aqui, por mais que a Itália esteja invicta, tá legal? Só que a Espanha é uma seleção que tem que ser respeitada. Quem acompanhou esse confronto aqui na semifinal da Eurocopa, que o jogo foi 1-1, foi para os pênaltis, chegou um determinado momento que a Espanha estava amassando a Itália, a Espanha teve chance de ganhar o jogo sem precisar dos pênaltis, então eu tomaria cuidado, tá? Até porque a Itália acabou de ser campeã, a Espanha está com essa pressão de ganhar um título, então já por isso eu quero focar no mercado de gols. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês, que pô, o jogo em si, o mais safe dessa partida é buscar o mercado de menos gols. Analisando que a gente tem duas equipes com estilo de jogo truncado, a gente tem um jogo de semifinal, jogo único, a tendência ali das equipes ficarem se estudando, e o safe desse jogo é buscar o menos de 3 gols e meio. Só que agora eu quero falar com quem é ousado. Mesma coisa que eu falei nos jogos de mata-mata da Eurocopa. Quando sai um gol, o jogo fica muito aberto. Se eu não me engano, todos os jogos que a gente entrou no mais de 1,5 gol na parte ali decisiva da Eurocopa, jogo único, a gente pegou, e como a tendência dos jogos é serem under, né, terem poucos gols, a gente consegue explorar uma odd muito legal. Então, eu cravo sim um mais de 1,5 gol, eu acredito que saindo um gol, a tendência desse jogo aqui é pegar fogo, ficar eletrizante, e 2 golzinhos tem muita chance da gente assistir, assim como foi a semifinal, 1-1 pra gente, tava show de bola. Placar para mim vai ser 1-1 de novo. Indo agora para o Brasileirão, 7 horas da noite, temos uma rodada bem cheia, tá? Alguns jogos eu só vou comentar rápido e vou pular, porque, tipo esse aqui, ó. Esse de 7 horas temos Atlético Goianiense contra o Atlético Paranaense Furacão. O Goianiense estava muito mal, tanto que demitiu o técnico, o Barroca, jogou sem técnico contra o Fortaleza e simplesmente meteu 3-0 na casa do Fortaleza. Então agora tá jogando em casa, como é que eu vou cravar alguma coisa aqui no mercado de resultados? Tropa, não tem como, não sei que tipo de motivação tá o Atlético Goianiense para essa partida aqui, depois do que aconteceu nesse último jogo, porque teoricamente o Furacão é favorito, só que o Furacão também não convence, principalmente no Brasileirão.
Então vou ficar de fora, tá? Tô fora do mercado de gols porque o Atlético Goianiense é um time que é mais puxado pro under, é puxado para poucos gols. Só que o Furacão é um time over, dependendo do jogo. A gente pode ter bastante gols, até porque o Atlético fez 3 gols fora de casa, então tô fora desse jogo aqui, tá? Aconselharia também vocês só entrarem nesse jogo no ao vivo. Outro jogo das 7 horas aqui para mim já é mais interessante, eu tenho Ceará enfrentando o Internacional. O Internacional, ele estava com uma invencibilidade que agora eu não lembro, acho que eram 8 partidas, né? E acabou perdendo essa última para o Atlético Mineiro. Só que o detalhe que eu quero explorar é outra coisa. Quando o Ceará enfrenta o Internacional, dos últimos 9 jogos, em todos os 9 a gente teve menos que 3 gols. É um histórico de confronto bem under. E o Inter não perde para o Ceará 3 partidas. O Ceará e o Inter, agora na sequência das equipes no campeonato, dos últimos 5 jogos, em todos os 5 a gente teve menos 3 gols também, tá? São 2 equipes que têm um estilo mais truncadinho. Vamos dar uma olhada aqui na classificação rapidamente. O Inter, ele é o 7º colocado, tá com 32. Lembrando que agora a gente vai ter um G9 na Libertadores, tá? Até o 9º colocado vai, pelo menos para pré-Libertadores. E o Ceará, ele é o 12º, só que ele está a 4 pontos do Inter e tem um jogo a menos. Então isso aqui é um jogo de 6 pontos. Acredito que por mais que o Inter tenha um time melhor, viva um momento melhor, ele não vai jogar assim em cima do Ceará, principalmente que o jogo é fora de casa, tá? Então por isso que eu vejo um jogo até mais truncado, é um jogo que tem muito ponto em jogo, muita coisa em jogo e a tendência é ser um pouquinho mais estudado. Eu colocaria então no safe menos de 3 gols e meio. Quem quiser ser mais ousado, buscar o menos de 2 gols e meio, a gente viu que todos os jogos do Ceará com o Inter bateu, pelo menos todos os últimos 9, tá legal? Só que aí já é um pouquinho mais ousado, tá? Porque 3 gols tem mais chance de sair. Placar pra mim, tropa, 1-0 pro Inter. Vou dar essa moral pro Inter, mas, pô, eu não entraria no mercado de resultados, não. Próximo jogo das 7 horas, temos o Galo Forte Vingador, atual líder do Brasileiro, o Brabo, que vai visitar a Chapecoense. Esse jogo eu não tenho muito o que comentar, tá? Só quero mostrar a tabela. Primeiro, a Chapecoense, que é a mandante. Chape em 23 jogos, ganhou 1 apenas, empatou 8, perdeu 14. É um time que, pô, infelizmente, fez uma péssima campanha, já tá rebaixada, não tem jeito aqui, não tem matemático que salva a Chapecoense. Por outro lado, eu tenho um Galo, que é o líder, que joga muita bola mesmo, e não pode pensar em desperdiçar pontos contra a Chapecoense, tá? Tem alguns desfalques que estão servindo a seleção, o Júnior Alonso, o Guilherme Arana, que, pô, faz falta pra caramba, Arana, só que tá simplesmente o Bunda e o Nacho em campo, então, pra mim, é o suficiente, tá no Hulk e o Nacho. Cravo sim essa vitória do Atlético. Se você quiser ficar no mais de 1,5, eu também vejo com uma boa possibilidade. Até porque esses últimos jogos da Chape, ela sempre tem deixado o golzinho dela. Só que eu prefiro ficar com essa vitória, vai estar pagando mais. E eu cravo sim 2-0 para o Galo. E para fechar os jogos de 7 horas da noite, temos aqui Sport contra a Juventude. Tropa, é mais um jogo difícil de arriscar qualquer coisa. O Sport, ele é um time under. Se a gente olhar aqui a classificação, em 23 jogos, ele fez apenas 10 gols e sofreu 20, só que ele simplesmente meteu 2 no Grêmio essa última rodada. Vai pegar o Juventude, que é um time que gosta muito de ambas marcam, tá? Se a gente olhar aqui, ó, os últimos 10 jogos, em 9 foram ambas marcam, e o Sport, aquele detalhe que eu falei, que é um time under, dos últimos 10 jogos, em 8, a gente teve menos que 3 gols. Eu tô fora porque eu tenho um time muito under, contra um time que tecnicamente é over, né? Um time que faz gol e leva gol. Então, se eu fosse explorar aqui, eu exploraria um menos de 3 gols e meio pelo lado do Sport e um ambas marcam também pelo lado do Juventude. Só que, para mim, a tendência desse jogo, até pelo fato de ser na casa do Sport, é a gente ver poucos gols e eu ficaria com esse mercado, tá? Só que, na moral, eu tô fora dessa partida aqui. 8h30 da noite, temos um grande confronto aqui entre Red Bull Bragantino enfrentando o Mengão Malvadão. Já de cara eu vou falar para vocês, o Flamengo tá sem Gabigol, tá sem Arrascaeta, tá sem Everton Ribeiro e tá sem o Isla. Se tem mais alguém eu não lembro, mas eu acredito que sejam esses mesmo, tá? Então, continua sendo um time bom, para mim é um time muito melhor que o Bragantino, mesmo se colocar o Jezé, porque vai entrar o Pedro, aí no lugar deve entrar Michael e Vitinho, ou então talvez entre o Thiago Maia, e vai entrar o Mateuzinho, que para mim é melhor que o Isla. Enfim, só que um detalhe interessante, que eu estava vendo umas estatísticas, que o Flamengo, se for colocar o Flamengo completo, o aproveitamento dele é melhor que o do Atlético Mineiro. O que fode o Flamengo é justamente esses jogos que ele perde jogadores para a seleção,
que aí o aproveitamento do Flamengo é bem baixo, cara. Eu não lembro agora o número exato, mas é um número baixo, tá? Então isso torna o jogo perigoso até pelo fato de ser fora de casa. O Bragantino não tá jogando nada. Quem viu ali com o jogo contra o Corinthians merecia ter perdido. O Bragantino só tá jogando a Sul-Americana, é igual o Atlético Paranaense. Tá jogando bem a competição internacional. Vamos dar uma olhada no histórico. O Bragantino vem sofrendo gols há 3 partidas. Das últimas 7 em 6 foram ambas marcam. Já o Mengão vem de 4 jogos sem perder. Olha o detalhe interessante. Dos últimos 6 jogos do Flamengo, em 5 a gente teve menos que 3 gols, tá? Só que normalmente a gente vê 2, porque foi 1-1 com o América Mineiro, foram 2 jogos de 2-0 contra o Barcelona. Esse último jogo já foi 3, né? Foi 3-0. Enfim, tropa, por mais que o Flamengo seja melhor, eu ficaria meio receoso, tá? Nessa partida aqui, até porque o Bragantino, qualquer momento, ele vai voltar a vencer. É porque aqui acaba misturando as coisas. Deixa eu ver no Brasileiro aqui. O Bragantino tá sem ganhar no Brasileiro há 5 partidas, tá? Então, toma cuidado. Eu vejo com bons olhos aqui o mercado de gols. Por quê? Eu tenho o Mengão, que é o time que vai pra cima, não quer nem saber quem é o adversário, se é em casa, se é fora de casa. É um time que a tendência é jogar em cima do Bragantino, igual jogou o Corinthians. E o Bragantino tem um time bom, cara. Por mais que não esteja jogando bem, o Bragantino também, usando o exemplo do Corinthians, é um time que se der mole ali, der uma brecha, ele vai fazer um gol. Então eu vejo com muito melhor olhos a gente explorar o mercado de gols e ficar no safe do que tentar buscar essa vitória do Flamengo, tá? Dá pra buscar? Dá. Quem quiser, coloca com um empatezinho pra ficar safe. Só que pra mim, filho, é mais de 1,5 e quem é ousado, pra mim nem entra nessa vitória. Pra mim quem é ousado vai buscar ambas marcam, que vem quente demais nessa partida aqui, tá legal? Placar pra mim, 2-1 pro Mengão. Indo para os jogos de 9h30 da noite, temos América Mineiro contra o Palmeiras. Tropa, Palmeiras não é favorito, tá legal? O Palmeiras pode ficar chateado comigo, mas eu gosto do Palmeiras, até porque eu sou vascaíno, aí desde novo, né, tem aquela união entre as torcidas, só que eu não gosto do estilo de jogo do Palmeiras, eu não acho o Palmeiras um time, assim, muito forte. Ele tem uma defesa boa, o Palmeiras é um time bem treinado, só que o que mata o Palmeiras é o ataque. Até falei nesse último jogo contra o Juventude para entrar com empate em jogo do Palmeiras, porque tem dias que o ataque simplesmente não funciona, tá? Porque contar com o Rony, contar com o Davidson, contar com o Luiz Adriano, complicado, cara. É complicado contar com esses caras para fazer gol. Vamos dar uma olhada no histórico. Um detalhe interessante também, o América, ele tá invicto há 6 partidas, e das últimas 10, ele só perdeu uma. Tá? O América tá bem demais. Dos últimos 9 jogos do América, em 9, a gente teve menos que 3 gols. É um time under. Inclusive, o América não perdeu pro Flamengo. Palmeiras vem de 3 jogos sem vencer. Dos 3 jogos sofrendo gols. Dos últimos 5 jogos do Palmeiras, em 4, a gente teve menos de 3 gols. Só que dos últimos 7, em 5 foram ambas marcam. E o Palmeiras tem um retrospecto muito bom contra o América, não perde há 10 partidas. Eu exploro essa vitória do Palmeiras com empate anula? Não. Com dupla chance? Não. Tropa, não confio no Palmeiras. Eu até acredito que é um jogo bom para o Palmeiras vencer, só que a gente trata aqui de pré-live. Eu não posso colocar meu dinheiro num time que não tá jogando bem contra o time que em 10 jogos só perdeu uma, pô, e vem com 6 partidas de invencibilidade. Eu vejo com bons olhos aqui a gente buscar o mercado de menos gols também, porque o estilo de jogo do América Mineiro é mais truncado, principalmente quando ele enfrenta um time ali que tem um elenco bem melhor. A gente viu o jogo do Flamengo, o Flamengo só conseguiu fazer um gol bem no finalzinho do jogo mesmo. O América jogando em casa é chato, tá? E eu cravo sim, esse menos 3 gols e meio, não entra no mercado de resultados. O placar pra mim vai ser empate, tá? Vai ser 0-0 ou 1-1. E ainda que o Palmeiras ganhe esse jogo, que não é difícil de acontecer, porque o Palmeiras tem um time muito bom comparado ao time do América. Vai ser um jogo mais truncado, 1-0, 2-0, pode até ser um 2-1, só que 4 gols, acredito ser muito difícil a gente ver. Por isso que eu vou com esses menos gols aí. Outro jogo que eu tenho aqui das 9h30 da noite é Grêmio contra Cuiabá. Tropa, jogo dificílimo. Porque o Grêmio tá bem, o Grêmio não tá mal porque perdeu um jogo. O problema é que ele tomou um banho de água fria, né? Porque na contagem do torcedor, da diretoria, pô, jogar contra o Sport em casa era 3 pontos na briga ali contra essa zona do rebaixamento. Então, querendo ou não, foi sim um balde de água fria no Grêmio. Vai pegar o Cuiabá, que é um time que tá calando a boca de muita gente. Vou mostrar aqui a classificação. Cuiabá acabou de subir, muita gente já no começo, muito repórter falando que Cuiabá subiu para cair. E vou te falar, Cuiabá, embora não esteja fazendo uma grande campanha, tá bem, pô, tá longe aqui, ó, tá, pô, a 6 pontos da zona do rebaixamento, tá brigando pelo G9, porque ele tá apenas a 1 ponto do Furacão, tá brigando sim por esse G9, já pensou? Cuiabá acabou de subir na Libertadores, e o Grêmio tá aqui nessa briga infinita pela zona do rebaixamento, né, pra sair. Vamos dar uma olhada no histórico.
últimos 7 jogos do Grêmio, em 5, a gente teve menos 3 gols. É o estilo de jogo do Filipão. Normalmente a gente consegue pegar um menos 3 gols e meio, porque ainda que chegue a 3 gols, o jogo do Grêmio muito difícil chega a 4. O Cuiabá vem de 3 jogos sem vencer. O jogo do turno foi 1-0 para o Grêmio na casa do Cuiabá. Então é o seguinte, tropa, para esse jogo aqui, para o mercado de gols, eu exploraria ao menos de 3 gols e meio, pelo estilo de jogo do Grêmio do Filipão, é assim mesmo. Alguns jogos isolados, a gente vai ver 3 gols, só que é bem difícil, tá? E mesmo assim, a gente ainda pode buscar 3 gols, só não pode chegar a 4, então eu cravo sim menos 3 gols e meio. Uma outra hipótese que dá para explorar aqui é um Grêmio empate anula, porque com essa cotação aqui a gente consegue entrar com empate, diferente do último jogo contra o Sport, que estava pagando 1,40, falei para vocês que não tinha valor nenhum buscar uma vitória do Grêmio nessa cotação. E pelo fato do Grêmio ter perdido para o Sport, acredito ser muito difícil ele perder outra partida em casa. O que torna perigoso esse back é, como eu disse, não sei como o Grêmio vai encarar essa derrota para o Sport. Eu acredito que pela experiência do Filipão, pô, show de bola, segue em frente, segue o baile. O problema é isso criar uma pressão em cima do Grêmio, de ele, pô, querer vencer, acabar se atrapalhando e levando uns golzinhos, tá? Só que, cara, Grêmio vai ganhar, vamos ter essa confiança aí, placar pra mim, 2-0 pro Grêmio. E pra gente fechar o nosso dia às 9h30 da noite, temos Flusão recebendo o Fortaleza. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal aí, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, conto muito com a ajuda de vocês, tá legal? O YouTube é um algoritmo, gosto sempre de lembrar, então quando ele vê que tem muita curtida, muito comentário, ele fala, pô, o vídeo do moleque é maneiro, vou começar a mandar para outras pessoas que gostam de aposta também e não conhecem o canal dele. Então é isso que faz o canal crescer. Conto muito com essa ajuda de vocês. Então vamos lá para a gente finalizar o nosso dia. Se Deus quiser vai ser mais um dia bom para a gente. Tropa, vamos lá. Vamos primeiro no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos os 5 a gente teve menos que 3 gols. O Flu não perde para o Fortaleza há 5 partidas. O Fluminense vem sofrendo gols há 6 partidas. Das últimas 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E das últimas 6, em 5 foram ambas marcas. Eu não tenho estatística aqui do Fortaleza, mas vamos ver os últimos jogos dele. Perdeu de 3-0 para o Atlético Goianiense, aí ganhou do Sport de 1-0, perdeu de 1-0 para o Inter, aí ganhou do São Paulo na Copa do Brasil, perdeu para o Atlético, perdeu para o Bahia. Tá, já entendi. Flusão é o 8º e o Fortaleza é o 4º. A gente tem um jogo aqui de 6 pontos. Tá aí o Fluminense quer subir mais para conseguir pegar uma vaga direto na Libertadores. Se a gente olhar o Fluminense jogando em casa, em 11 jogos, ele perdeu apenas 2, é um grande mandante. Então, aliado ao fato do Fortaleza ser freguês do Fluminense, o Fluminense é um bom mandante. O Fortaleza atualmente não tem jogado nada, tá? Desses últimos jogos do Fortaleza, só tem jogado bem na Copa do Brasil. E o Fluminense está jogando bem em casa. Dos últimos 4 jogos do Fluminense em casa, ele ganhou 3 e empatou apenas 1. Daria para explorar um dupla chance para o Flusão, tá? O Flusão de Marcola que está jogando bem. Só que para mim ainda o safe é o mercado de gols. O safe do safe é o menos de 3 gols e meio. Só que na moral, eu exploraria aqui um mar de golzinho e meio. Vai estar pagando bem, porque o histórico do confronto é under. E assim, o Flusão jogando em casa, ele parte para cima. O Fortaleza acabou de apanhar de 3-0 pro Atlético Goianiense jogando em casa, Vojvoda pressionada, porra, a galera ali. Então acredito sim que a gente vai ter um jogo mais aberto, um jogo mais exposto e bem possível da gente ver um mar de gol e meio e até um ambas marcam, tá? Porque o Fluminense tem levado gol praticamente todos os jogos. Eu vou cravar um 2-1 pro Flusão, tá? Só que eu ficaria fora do mercado de resultados. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de quarta-feira. É uma quarta-feira muito perigosa, por mais que pareça que não, porque a gente tem rodada do brasileiro praticamente. O brasileiro, vocês sabem como é, principalmente para buscar o mercado de resultados. Então toma muito cuidado, não se emociona muito, tá? Gestão de banca sempre, não é porque ontem a gente teve um dia bom que todos os dias a gente vai acertar tudo, tá? Futebol é assim, é erros e acertos, por isso é importante ter gestão para nos dias ruins, como aconteceu no domingo, você ainda ter banca na segunda para dar a volta por cima. Bom, tropa, é isso então, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Indo agora para a nossa tripla de amanhã, primeiro jogo que eu coloquei menos de 3 gols e meio no confronto entre o Ceará e o Internacional. Todos os últimos jogos das duas equipes a gente tem tido menos de 3 gols, só que a gente ainda vai um pouquinho mais além do safe e fica no menos de 3 gols e meio, ou seja, não pode sair 4 gols. Segundo jogo eu coloquei vitória seca do Galo, tá jogando bunda, tá jogando Nacho contra esse time fraquíssimo da Chapecoense. É jogo para ele vencer, se ele quiser ser campeão ele tem que vencer essa partida aqui. E pra gente fechar, coloquei mais de gol e meio
do jogo do Braga contra o Mengão. É jogo pra gente ver gols, tem tudo pra gente assistir um jogo aberto. Toma cuidado com essa vitória do Flamengo, tá? Essa tripla deu um total de 2,04 de odd pra gente poder dobrar o nosso investimento. Quem não entende muito sobre múltipla, quem não sabe quanto eu coloco, dá uma olhada no meu vídeo sobre múltipla. Escreve aí múltipla Mundo Bet, vocês vão entender. Tá legal? Então é isso. Tamo junto, muita fé. Pra cima!